Olha, hoje eu vou começar com vocês, mas não completamente o começo. Amanhã, no próximo culto será o começo. Eu vou dar uma pré-explicação de a história de Jacó, um caso muito sério. Sabe que Jacó estava fugindo do irmão Esaú e teve um encontro com Deus na cidade chamada Luz. E ali, quando ele teve, você não sabia que isso aqui era a casa de Deus. E Betel chama casa de Deus. E ele então foi, Deus fez promessa a ele, passou mais de 20 anos lá. Quando ele voltou, já constituído família, cheio de filhos, ele não foi lá agradecer a Deus, pedir novas direções. Essa vai ser, vamos dizer assim, a lição das lições que nós vamos ver. Mas ele aí comprou, como está aqui no Gênesis 33, eu vou falar sempre do versículo do capítulo 34 em cima, mas cada dia vai ser um versículo só, é tipo uma novela, um capítulo por dia, para você comer bem e entender. Mas no último versículo do capítulo 33 fala assim: e comprou uma parte do campo em que estender a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de ouro. Eles eram heveus. E ele então, ao invés de ir a Betel, onde encontrou com Deus, ele foi para Siquém comprar lá um terreno, estabeleceu a família Adá, e dali teve sérios problemas. O que ele fez, não indo direto para Betel, era a vontade permissiva de Deus. Cuidado com a vontade permissiva. Por exemplo, eu sei que Deus quer de mim. Eu não sei se você sabe o que Ele quer de você como pastor, ou como cristão, ou como empresário. Cada um de nós tem uma missão na vida. Mas nós devemos saber o que Deus quer. Quando nós abrimos os olhos pelo olhar do homem e decidimos, eu vou ser isso aqui, estamos errados. Nós somos servos. Se Deus não tivesse aumentado o meu ministério como aumentou, eu lhe garanto que eu estaria até numa cidade do interior, até hoje, pregando o evangelho com o mesmo amor. Eu nunca almejei ter alguma coisa grande. Eu vou ser. Dá até problema quando você é muito conhecido. Você me encontrar por aí com um bonezinho na cara assim e tal, e máscara, você sabe que é para evitar muitas conversas, porque você não pede a sua liberdade, vem quer pedir uma coisa, pedir outra coisa e tal, oração e tal. Às vezes, conselho, você está numa pressa, tem que estar um pouquinho disfarçado. Outros que enriquecem, tem que ter guarda de segurança, porque senão ficaram muito famosos. Você tem que saber o que Deus quer de você, porque o Deus quiser, se você estiver na vontade real dEle, Ele protege você de qualquer emboscada do inimigo. Qualquer armadilha cai por terra. Ele vai e compra um pedaço de terra e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor. Sua tenda também, seu gado e tudo, que tinha muito gado. Pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou Deus, o Deus de Israel. Porém, não era a vontade real de Deus. E depois nós vamos ver o que aconteceu nessa caminhada. Fica só esse toquezinho que depois nós vamos entender o que Deus quer da sua vida. Vai ser mais ou menos uns 40 e poucos dias de programa, que nós vamos estudar cada dia um versículo para poder aprender em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer também hoje aqui um estudo, essa semana eu vou fazer, sobre Josué capítulo 24. Eu vejo Josué estava velhinho, estava quase indo para os céus. Estava com 110 anos. Depois disso aqui, ele faleceu. E ele chamou todas as tribos de Israel em Siquém, esse local que Jacó foi quando voltou de Padã Arã. E ali ele conversou com eles, relembrou o que Deus fez por eles, desde o início da caminhada, e eles então pegaram a fé em Deus. No versículo de número 11, fala assim: e passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os fariseus, os cananeus, os heteus, os girgazeus e os heveus, e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. Quando você está obedecendo a Deus, não importa quem se levanta contra você. Não é o homem que se levanta, há um espírito que faz as pessoas se levantarem. Às vezes é o espírito da inveja.
Um homem uma vez me contou lá no Rio, que ele tinha uma lojinha de gelo lá em Marechal Hermes, que no verão é muito quente. E ele, missionário, sou fiel na igreja, dou meu dízimo de tudo que eu ganho, sou patrocinador, eu não tenho um culto que eu não sinto quando tem que dar de oferta, eu dou de oferta. Não é que vê uma carreta, não sei de onde, mas muito grande, preparada com baú frigorífico, aquele baú gigante mesmo, só de gelo ali. E começou a vender metade do meu preço, lá na praça. Deixaram colocar na praça. Eu pago aluguel, fico aqui, não posso pôr nem na calçada. Deles deixaram. E o homem começou a vender muito. Aí vieram falar comigo, você vai? Eu falei, não tem nada de errado contra mim. Você vê o futuro, o final das coisas, que eu sou servo de Deus. A minha venda não caiu. Ele começou a arranjar outros clientes. Aí ele viu que não dava para ir no mercado, aí foi embora. A minha loja superlotou de lá para cá. Que Deus mandou esse homem fazer propaganda para a loja dele. Os povos se levantaram contra Israel. Mas o que aconteceu? O Senhor Deus fala bem claro aqui, olha. Porém, os dei na vossa mão. Está se levantando contra você? É o demônio, que está usando pessoas, que às vezes nem lhe conhecem. Um vizinho que chega lá e meia-noite ele está com som alto, você não consegue dormir, e vai até de madrugada. Mas se você fizesse uma vigília um pouquinho alta ali, ele chamava a polícia. Esse crente está me incomodando, porque o demônio é incomodado mesmo quando a gente busca a Deus. Mas nós respeitamos a lei, não fazemos isso. Quando fazemos sossegados a vigília. E esse povo aqui veio para acabar com ele. Outra carreta lá moderna, que não tem nem comparação com a lojinha dele, que ele mesmo fabricava o gesso, esse fabricava dentro da carreta e vendia aquelas barras de gelo no calor, lá todo mundo comprando, veio trazer propaganda para ele. Mas ele não se insurgiu contra Deus, que ele estava na vontade do Senhor, servo fiel. Seja um servo fiel, que você vai ver que você e a sua casa vão servir a Deus. Aí ele disse o seguinte, aqui no versículo 12. Você sabe que Israel só teve que lutar contra os 7 povos, mais o pessoal de Jericó, porque não obedeceu a Deus. Porque se tivesse obedecido, nenhum israelita teria morrido, eles não teriam matado ninguém, não haveria guerra. Eles chegaram em frente às montanhas dos amorreus e Deus disse, sobe que eu dei nas suas mãos. E eles disseram, não dá para mandar uns espias para poder ver se a terra é desse jeito mesmo, como é que são as cidades. Os espias vieram com a falsa notícia, eles acreditaram na falsa notícia, aí Deus ficou chateado com eles, ia destruí-lo, Moisés intercedeu para não fazer aquilo, o Senhor Deus ouviu Moisés, mas disse, eles vão andar 40 anos no deserto, sem rumo, até 40 anos, não é 40 horas não, e nem 40 dias, já seria demais. Nem 40 meses, 40 anos, 480 meses, praticamente a vida daquela época. Quando Jesus veio, a média de vida era 38 anos, só para você saber. Então, o pessoal, a humanidade estava no negócio, 38 anos e já era um velhinho no tempo de Jesus. E ele com 33 começou a pregar, com 30 começou a pregar o Evangelho. Então, o que aconteceu aqui? O Senhor Deus mostrou no versículo 12 o que aconteceria lá com os amorreus. Se eles subissem, mas eles eram muito bem armados, tinha ali os filhos de Anak, os Anequins, não tinha jeito, tinha, porque depois teve esse, e enviei, Deus disse, vespões diante de vós, a maioria das batalhas quem ganhou foram os vespões, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, aqueles que eles acusaram. Ele enviou o Seom, enviou o outro lá, o Og. O Israel não provocou não, ele pediu para passar pela terra dele e prometeu, vou pagar a água que beber e a comida que consumir o gado. Deixem de passar, ele não deixou. Juntou todo o exército e veio. Aí Deus disse a Moisés, está na sua mão, pode cuidar a fatura. E Moisés lhe cuidou. Mas por que aconteceu isso? Teve que lutar? Porque Deus queria enviar os vespões antes. Deus guardou esses vespões 40 anos.
Ou o plano 40 anos para fabricar os espões. Eu acho que cada vez era o tamanho de um pombo, assim, sei lá, de um gavião. Quando o pessoal viu aquela manada vindo assim, saiu todo mundo correndo e a luta foi fácil para eles. E enviei Vespor diante de vós, que os expeliu diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, aqueles dois, né? E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Ô irmão, nós temos que lutar com Deus. Nós temos que parar agora de ficar melequento na vida. Não, porque eu tenho um plano, eu sei o que eu vou fazer. Vai quebrar a cara, meu Deus. Você tem que pegar a palavra, você é servo de Deus. Você fez um voto um dia a Deus. Deus, eu vou te servir. E Deus lhe deu a oportunidade. Ô meu irmão, Deus quer falar com você. E fala uma vez, depois talvez não fala mais. Você não quer ouvir? Teve uma vez em Madureira, eu estava pedindo oferta, tem uns 30 anos mais ou menos, isso, 30 para 40. E pedi oferta, todo mundo deu, se puseram na sacola, ia levar lá para a contabilidade. Falei, me dá a sacola aqui, deixa eu abençoar. Aí quando eu peguei, não veio nenhuma palavra em português. O senhor orou em inglês? Não. O senhor orou em russo? Não. O senhor orou em quê? Chinês? Nenhum na língua. Eu orei na língua dos anjos, sem querer saber. Depois um pastor veio chorando, missionário, eu disse a Deus, hoje eu vou deixar o ministério, eu vou lá despedir da igreja. Aí na hora que o senhor olhou, ele me deu a tradução. Foi eu que chamei você, você não tem o direito de virar as costas para mim. Amigo, Deus chamou você, te tirou da lama. Quem era você? O que você fazia? Hoje você está santo diante de Deus. Olha, ser santo é bom, mas ser santíssimo é melhor ainda. Ele quer você fazer ser santíssimo. Você, quanto mais perto dele, mais se santifica. Por que ele não pode falar com o pecador? Porque ele é fogo consumidor, destrói. Tem que ser através da gente. Jesus, para poder falar que era Deus, teve que deixar a sua glória e se tornar um homem como a gente. Veio como homem. Aí não tinha esse perigo, porque Deus é a santidade das santidades. Fica na vontade real e não permissiva. Deus há de abençoar você. Mas ainda não parei ainda tem mais ainda. Eu estou só fazendo o preâmbulo aqui, que eu já escolhi, Deus já me deu as mensagens, já separei para você. Versículo 14 agora. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e verdade. Não tem jeito. Olha, se você está sendo tentado, diga para Deus, eu estou sendo tentado nisso, e Ele sabe de tudo. Ele quer ver a sua sinceridade e verdade. Se você não usar de sinceridade e verdade com Deus, você tem projeto pessoal, quero ficar rico, missionário. Fale isso com Deus primeiro. O jovem rico, ele mandou vender tudo, ele não quis, perdeu. Conversa com Deus primeiro. E o jovem rico era melhor do que muitos de nós. Porque quando Jesus inquiriu dos mandamentos, falando um por um, disse, tudo isso eu guardei da mocidade, Jesus disse, mentiroso. Não, ele guardava mesmo. Aí Jesus amou ele. Só te falta uma coisa. Que foi, Senhor? Vá, vende tudo que tens, dá aos pobres e depois vem e me segue. O homem se retirou triste. Jesus disse, olha, quão difícil um rico entrar no reino dos céus. Pessoa que confia na riqueza, que acha que aquilo é a proteção dela. Não. A nossa proteção chama Jesus de Nazaré. Agora, pois, temei o Senhor e serviu com sinceridade e verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito. Nós temos muitos deuses no coração, que não são bonecos de ouro, nem de prata, nem de madeira, nem de gesso, não. São conceitos que criamos, que vimos criarem lá e que norteiam a nossa vida. Troca esses deuses pelos preceitos divinos. Você vai ter um sucesso tremendo. Você nunca vai ter uma repreensão na sua vida. Cada dia você vai ser santíssimo, santíssimo, até ser um fogo de chegar lá no céu com o Senhor. Lá não entra gente cheia de pecado no coração, não. Aí ele diz aqui, olha, deitai fora os deuses aos quais serviram os pais dele no Jordão e no Egito, e servi ao Senhor. Começa dizendo, agora pois temei o Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Aí tem um processo para você se libertar, final, faça o que agora no cima? Não, e servir ao Senhor. Até o último momento da sua vida, cumpra a missão que te deu.
para não dar o caso ele chegar para trazer a sua recompensa aqui ainda e você está fora. Lembra de Demas, que Paulo disse: Demas me abandonou seguindo o mundo. Talvez ele não foi para o pecado, mas a fascinação da riqueza ganhou ele. Ou os cuidados da vida. Não, eu não sei qual vai ser o meu fim. Eu sei. O meu fim vai ser igual ao princípio do dia que eu aceitei Jesus, sempre na mão dele. O seu tem que ser assim, irmão.